Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje eu vou começar deixando aqui um grande abraço para o meu amigo Brian do canal Bando de Estudiosos. Eu sou fã desse cara porque ele consegue dar um tratamento à linguagem matemática tão simples que ele faz até quem não gosta de matemática começar a gostar. Então, Brian, meu brother, um grande abraço aí para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a galera conhecer e se inscrever no canal Bando de Estudiosos do meu amigo Brian. E na aula de hoje, nós vamos continuar com as resoluções das questões do Enem 2016. Vamos resolver uma questão que envolve o uso de escala e o cálculo de porcentagem simultaneamente. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí teu like, faz seu comentário e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 176 do caderno amarelo. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente. Então, o que é que a questão nos traz? Ele fala de um guarda-roupa que um cliente encomendou e o desenho desse guarda-roupa foi feito usando a escala de 1 para 8. O que é que significa? Ter escala de 1 para 8 quer dizer que cada 1 centímetro do desenho equivale a 8 centímetros no tamanho real. E eu vou destacar aqui a escala. A escala foi de 1 para 8. Ele deu essa escala aqui na questão. Então, mesmo assim, fazendo essa redução, usando essa escala quando ele fez o desenho, ele percebeu que ao imprimir não ia caber na folha. E ainda aplicou, em cima dessa escala, uma outra redução de 20%. E aí a pergunta é quais são as dimensões que esse guarda-roupa ficou lá no desenho. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos listar aqui quem foi a altura, a largura e a profundidade desse guarda-roupa. Então, vou colocar primeiro aqui, ó, a altura do guarda-roupa, que ele disse que foi 220 centímetros. Logo em seguida, eu vou colocar aqui a largura, que ele falou que foi 120 centímetros. E, por fim, aqui, eu vou colocar a profundidade, que ele falou que foram 50 centímetros. Bem, para eu saber qual é o tamanho que essa altura, largura e profundidade vai ter no desenho, se a escala for de 1 para 8, basta que eu pegue essas dimensões e divida aqui por 8. Eu vou dividir a altura por 8, eu vou dividir a largura por 8 e vou dividir a profundidade por 8. Uma das coisas que se preza muito no Enem é a gente utilizar a simplificação. Questões que parecem difíceis, quando a gente trabalha com simplificação, elas se tornam questões muito mais simples. Que é o que acontece com essa questão. E a gente vai ver por que agora. Vejam só. Depois que eu dividir aqui a altura por 8, a largura e a profundidade, eu vou encontrar o tamanho que essa figura vai ter lá no desenho. Só que aconteceu o seguinte. Quando ele foi imprimir, ele viu que ainda não ia caber na folha de papel. Então ele reduziu em 20% o resultado dessas divisões aqui. Se eu reduzir uma coisa em 20%, quer dizer que eu só vou considerar 80% dela. E como é que eu acho 80% de uma coisa? Pegando ela e multiplicando por 0,8. Então, quando eu dividir 220 por 8, eu ainda vou ter que ver quanto é 80% dessa divisão, desse quociente que eu vou obter aqui. Então, ó, para calcular 80%, eu preciso multiplicar por 0,8. Então, eu vou multiplicar tanto a altura, a largura quanto a profundidade por 0,8. Tá aqui, ó. E aí é que está o pulo do gato dessa questão. Por que eu não dividi isso aqui direto? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou repetir aqui 220 sobre 8. E eu tenho que calcular 80% desse valor, dessa divisão. Só que eu não dividi pelo seguinte. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Se eu transformar esse percentual que está aqui
em uma fração, eu vou poder cancelar, ó, 8 com 8. E aí o que eu vou ter? 220 dividido por 10, que dá 22 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 120 sobre 8, que multiplica 8 sobre 10. Novamente, ó, eu vou cortar o 8 e vou ter aqui, ó, 120 sobre 10. Que aí só é cortar o zero, eu vou ter, ó, 12 centímetros. E para terminar, ó, 50 sobre 8 vezes 8 sobre 10. Eu vou novamente aqui, ó, cortar o 8. Aí eu vou ter 50 sobre 10, que é 5 centímetros. Então, veja só. Esse guarda-roupa, no desenho, depois da aplicação da escala e da redução de mais 20%, vai ter 22 centímetros de altura, 12 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Logo, a resposta correta é a alternativa A. Tá aqui, ó. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Se você gostou, não esquece aí de deixar o teu like, fazer o seu comentário e se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Eu quero agradecer mais uma vez a você que assistiu esse vídeo até o final e dizer que foi mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Fui!